Você já ouviu falar dos Nefilins? Quem foram os Nefilins e por que suas histórias são cercadas de tanto mistério? Se você já se perguntou sobre os gigantes Nefilins, os Nefilins na Bíblia, ou até mesmo se os Nefilins existem hoje, está no lugar certo. Neste vídeo, vamos explorar profundamente os Nefilins, os gigantes da Bíblia, descobrindo quem eram os Nefilins na Bíblia, e se os Nefilins e os gigantes da Terra realmente existiram. Prepare-se para uma jornada intrigante onde desvendaremos a história dos Nefilins, os anjos caídos e gigantes que caminharam entre nós. Muitos se perguntam se os Nefilins reais ainda existem hoje, e vamos abordar essas questões de forma emocionante e reveladora. Se você sente aquela inquietação, aquela vontade de descobrir a verdade oculta por trás dos Nefilins e sua origem, você não está sozinho. Neste vídeo, vamos juntos iluminar as sombras da Bíblia e descobrir os segredos dos Nefilins, trazendo clareza e conhecimento sobre esses seres enigmáticos. Vamos lá! Sussurros de gigantes, desvendando o enigma dos Nefilins. Histórias ancestrais falam de seres de tamanho e poder imensos, criaturas que caminharam sobre a terra ao lado dos humanos, deixando uma marca indelével em nossos mitos e lendas. Estes são os Nefilins, os gigantes da antiguidade, cuja própria existência provoca debates e fascinação até hoje. Suas origens estão envoltas em mistério, seus motivos são um tema de especulação e seu destino final é uma pergunta que continua a intrigar estudiosos e entusiastas. Seriam eles descendentes de anjos caídos e mulheres humanas, como alguns acreditam? Ou seriam algo totalmente diferente, seres de além das estrelas que visitaram nosso planeta em eras passadas? Os sussurros de sua existência ecoam pelos corredores do tempo, encontrados em textos antigos e descobertas arqueológicas que sugerem um capítulo esquecido na história da humanidade. Junte-se a nós enquanto mergulhamos no mundo dos Nefilins, explorando os relatos bíblicos, os mitos antigos e as evidências científicas que lançam luz sobre esses seres enigmáticos. Nossa jornada começa com o livro de Gênesis, onde os Nefilins fazem sua primeira aparição. O texto os descreve como os heróis da antiguidade, homens de renome, insinuando sua estatura e feitos extraordinários. Mas sua presença na Terra dura pouco. Sua história é entrelaçada com um tempo de grande agitação e intervenção divina. O que levou à sua ruína? E será que algum vestígio desses gigantes ainda pode existir hoje? Prepare-se para embarcar em uma exploração cativante dos Nefilins, onde separamos o fato da ficção, desvendando os fios do mito e da história para descobrir a verdade por trás desses seres lendários. Gênesis revelado, onde gigantes percorrem a terra. O livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nos oferece o primeiro vislumbre do mundo dos Nefilins. Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4. Pinta um quadro vívido de uma época em que os filhos de Deus viram a beleza das mulheres humanas e as tomaram como esposas, resultando no nascimento de uma raça de gigantes conhecidos como Nefilins. Esses seres, descritos como homens poderosos e homens de renome, percorriam a terra, sua presença lançando uma longa sombra sobre a humanidade. A passagem diz: Ora, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradavam. Então disse o Senhor: Meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele é carne. Seus dias serão 120 anos. Os Nefilins estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. A identidade desses filhos de Deus é uma questão de muito debate, com alguns interpretando-os como anjos caídos, enquanto outros os veem como poderosos governantes humanos, ou uma raça divina separada.
Independentemente de sua origem, sua união com mulheres humanas resultou em descendentes que possuíam força e estatura extraordinárias, diferenciando-os dos humanos comuns. A presença dos Nefilins na Terra é retratada como uma época de grande perversidade e corrupção, um período em que a humanidade se desviou do caminho da retidão. Sua existência, ao que parece, era um sintoma de um mal-estar espiritual mais profundo que havia se apoderado dos corações dos homens. Anjos nas sombras. Será que os párias do céu geraram gigantes? Uma das teorias mais duradouras e controversas em torno da origem dos Nefilins é a ideia de que eles eram descendentes de anjos caídos que se rebelaram contra Deus e desceram à terra. Essa interpretação se baseia em antigas tradições judaicas e cristãs, bem como em textos apócrifos como o Livro de Enoque, que oferecem relatos mais detalhados da transgressão dos anjos e suas consequências. De acordo com esses relatos, um grupo de anjos, conhecidos como vigilantes, apaixonou-se pelas mulheres humanas e, movidos pela luxúria, abandonaram sua morada celestial para buscar relacionamentos proibidos. Eles desceram ao Monte Hermon, um lugar de grande significado espiritual, e fizeram juramentos, se entregando aos seus desejos ilícitos. Esses anjos caídos, liderados pela figura enigmática de Shemiasa, compartilharam conhecimento proibido com suas esposas humanas, ensinando-lhes segredos do cosmos, guerra e magia. Essa transferência de conhecimento, no entanto, teve um preço terrível, corrompendo a humanidade e desencadeando o caos na Terra. Os descendentes dessas uniões, os Nefilins, herdaram as habilidades sobrenaturais de seus pais, crescendo a tamanhos imensos e possuindo força extraordinária. Eles aterrorizaram a Terra, engajando-se em violência, opressão e perversidade. Sua presença, um testemunho da perversão da ordem natural. Seção 4. Das estrelas. Eles vieram. A hipótese extraterrestre. Enquanto a teoria do anjo caído ocupa um lugar de destaque nas tradições religiosas, alguns propõem uma explicação mais não convencional para os Nefilins: a intervenção extraterrestre. Essa teoria, popularizada nas últimas décadas por autores como Erich von Däniken e Zecharia Sitchin, sugere que os filhos de Deus mencionados em Gênesis não eram anjos, mas sim seres avançados de outros planetas que visitaram a Terra em tempos antigos. Os defensores dessa teoria apontam para textos antigos e artefatos de várias culturas ao redor do mundo que retratam deuses ou seres descendo do céu, possuindo tecnologia e conhecimento avançados. Eles argumentam que esses relatos podem ser interpretados como evidências de contato extraterrestre, com os Nefilins sendo a prole híbrida desses visitantes alienígenas e mulheres humanas. A hipótese extraterrestre frequentemente se baseia na ideia da teoria dos antigos astronautas, que postula que seres extraterrestres desempenharam um papel significativo na evolução humana e no desenvolvimento da civilização. De acordo com essa teoria, o conhecimento avançado e a tecnologia dos Nefilins, transmitidos por seus pais alienígenas, poderiam explicar os saltos repentinos no progresso humano observados ao longo da história. Embora intrigante, a hipótese extraterrestre enfrenta desafios significativos, carecendo de evidências científicas concretas para apoiar suas alegações. Os críticos argumentam que interpretar textos e artefatos antigos por meio de uma lente moderna pode levar a interpretações errôneas e que atribuir as conquistas de civilizações antigas à intervenção alienígena mina a engenhosidade e a criatividade humanas. Seção 5. Mitos e metáforas. Decifrando a linguagem simbólica dos gigantes. Nem todos interpretam a história dos Nefilins literalmente. Alguns estudiosos e teólogos veem os relatos como narrativas simbólicas, ricas em metáforas e alegorias, destinadas a transmitir verdades espirituais mais profundas, ao invés de fatos históricos.
Eles argumentam que os gigantes de Gênesis e outros textos antigos representam a influência corruptora do pecado, as consequências de se desviar da lei divina ou os desafios enfrentados pela humanidade em sua jornada espiritual. Nessa perspectiva, o tamanho imenso e a força dos Nefilins simbolizam o poder avassalador do pecado e sua capacidade de distorcer e destruir. Seu comportamento violento e opressor serve como um conto de advertência, destacando os perigos de sucumbir aos desejos básicos e a importância de aderir aos princípios morais. A interpretação simbólica frequentemente se baseia nas técnicas literárias empregadas na narrativa antiga, onde o exagero, a personificação e outras figuras de linguagem eram ferramentas comuns para transmitir ideias complexas e lições morais. Ao compreender o contexto cultural e literário em que essas histórias foram escritas, argumentam os defensores dessa visão, podemos desvendar seu significado mais profundo e apreciar sua relevância atemporal. Embora a interpretação simbólica ofereça uma perspectiva valiosa, ela não nega necessariamente a possibilidade de uma base histórica para a lenda dos Nefilins. É possível que as histórias de gigantes, passadas de geração em geração, tenham sido embelezadas e imbuídas de significado simbólico ao longo do tempo, refletindo as crenças e ansiedades das culturas que as preservaram. E aí, exploradores do desconhecido, o que vocês acham? Os Nefilins foram gigantes poderosos, anjos caídos ou algo além da nossa compreensão? Será que eles ainda influenciam o mundo de hoje, escondidos nas sombras, esperando para revelar seus segredos? A verdade sobre os Nefilins continua sendo um dos maiores mistérios da humanidade. Imagine se pudéssemos descobrir mais sobre esses seres enigmáticos. Como seria desvendar os segredos dos Nefilins e entender seu verdadeiro papel na história da humanidade? A curiosidade nos impulsiona a explorar, a questionar e a buscar a verdade. E essa jornada está apenas começando. Agora, queremos ouvir você. Deixe nos comentários suas teorias sobre os Nefilins. Você acredita que eles ainda existem hoje? Quem eram os Nefilins na sua opinião? E se você tivesse a chance de fazer uma pergunta a esses gigantes da Bíblia, o que você perguntaria? Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos curiosos, claro, se inscrever no canal. Ao se inscrever e ativar as notificações, você não vai perder nenhum dos nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar os mistérios mais profundos e intrigantes da Bíblia e da história. Junte-se a nós nessa jornada fascinante. O desconhecido está à nossa espera, e juntos, vamos iluminar as sombras, revelar verdades ocultas e desvendar os segredos dos Nefilins e muito mais. Inscreva-se agora e ative o sininho para ser o primeiro a descobrir os novos mistérios que vamos revelar. Até a próxima, exploradores, e lembrem-se, a verdade está lá fora, esperando por nós.